meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos iniciar nossa aula de hoje com a aula de matemática e vamos falar sobre regiões planas poligonais. É toda região plana cujo contorno é um polígono. Vamos lá, repetindo. É toda região plana cujo contorno é um polígono. Por exemplo, nós temos aqui a região quadrada. Ó, essa região quadrada é um polígono. Por que que é um polígono? Porque ela é formada por segmentos de reta. Então, todo o contorno formado por segmentos de reta é um polígono. Nós temos essa outra região aqui ao lado, ela não é um polígono. Por quê? Porque ela tem partes curvas. Quando tem partes curvas, não é um polígono, porque o polígono ele é formado por segmentos de retas. Tá ok? Vamos lá para a atividade da página 82, certo? Vocês vão ler com atenção, primeiramente, aí depois vocês vão indicar as regiões planas abaixo, que são regiões poligonais. Prestem atenção na nossa explicação, tá? Que você vai conseguir realizar essa atividade direitinho. Na questão 2, nós temos um desafio, ó. Copie as 4 regiões poligonais abaixo na malha quadriculada da página 33 do ápice divertido. O ápice divertido já está com vocês, certo? E em seguida, pinte e recorte as regiões. Tá ok? Então, vocês vão realizar essa atividade, certo? Utilizando o ápice. E depois, na próxima aula, a gente corrige. Vou passar ainda mais uma página, que é a geometria com palitos. Tia, mas como que eu vou fazer isso? Ó, construa, número 1, construa e depois desenhe 2 triângulos diferentes usando 9 palitos em cada um. Se você tiver o palitinho de picolé, você faz você tenta fazer esta atividade número 1. Se não tiver o palito de picolé, não tem problemas, tá? Não tem problema. Você pode fazer desenhando mesmo, porque aí cada tracinho que você fizer é como se ele fosse, né, representasse um palitinho, tá ok? E aí embaixo nós temos uma atividade, né, que não vai ter como ser feita em dupla, cada um vai fazer o seu, porque nós não estamos nas salas de aula, e aí nós temos aí a letra A, um quadrado com 4 palitos. Então, um quadrado com 4 palitos, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, tá ok? Então, dá para fazer tranquilamente, tá? Prestem atenção nos comandos, qualquer dúvida, só entrar lá no WhatsApp e me perguntar que eu tiro a dúvida de vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, agora com a aula de português. E hoje nós iremos fazer a leitura do livro literário, Abrindo o Caminho. A leitura é muito importante para nós, então nós devemos praticá-la sempre. Sempre que a gente tiver a oportunidade de ler livros, ler jornais e ler receitas, artigos, a gente tem que fazer essa leitura. Por quê? A leitura é muito importante, ela estimula a criatividade, amplia
os seus horizontes, né? O conhecimento, a leitura nos traz muitos conhecimentos, enriquece o vocabulário, melhora a habilidade de escrever, fortalece a memória e melhora a capacidade de concentração, dentre outros benefícios que a leitura traz para a gente, para nós. Bom, o livro literário Abrindo o Caminho, a autora é Ana Maria Machado, ilustrações de Elizabeth Teixeira. Lembrando que as ilustrações são esses desenhos que ilustram a história do livro. E a editora, quem publicou o livro, é a editora Ática, tá? Então, antes da gente ouvir a leitura do livro, ver a leitura do livro, eu vou ler esse trecho do livro para a gente iniciar a leitura do livro, certo? Abrindo o Caminho é mais que uma história. Mostra personagens importantes do passado, desbravadores que enfrentaram selva, o deserto, o oceano, o céu. Gente de verdade que conseguiu transformar obstáculos em caminho, inimigo em amigo, fim em começo. E quantos caminhos foram abertos? Quem são esses personagens? Você é capaz de descobrir? E quantos caminhos existem ainda por abrir? Vamos lá para a leitura? Vamos iniciar a leitura do nosso livro Abrindo o Caminho, de Ana Maria Machado. No meio do caminho de Dante tinha uma selva escura. No meio do caminho de Carlos tinha uma pedra. No meio do caminho de Tom tinha um rio. Era pau, era pedra, era o fim do caminho? Cada um no seu canto, com seu canto nos chamou. E nenhum de nós nunca mais ficou sozinho. No meio do caminho de Dante teve uma estrada. No meio do caminho de Carlos teve um túnel. No meio do caminho de Tom teve uma ponte. No meio do caminho de Cris tinha um oceano. No meio do caminho de Marco tinha inimigo e deserto. E tinha muita longura pelo caminho de Alberto. Era pau, era pedra, era o fim do caminho? Pedra que faz fortaleza faz também mercado, bazar. Se eu conversar contigo, disso estou muito certo, consigo me aproximar. Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo. Quem está longe fica perto. A caravana de Marcos se encarregou de provar. Pau, toco, tábua, madeira? Faz navio de navegar. Mastro firme, branca vela, tronco agora é caravela para a distância encurtar. Com coragem, sobre as ondas, Cris atravessou o mar. Não há distância para os pássaros, nem para quem cisma de ousar. Alberto pôs na cabeça que ia conseguir voar. Voou, dirigiu seu voo, era isso o avião. E desde então a longura não atrapalhou mais não. Bom, espero que vocês tenham gostado da leitura do livro. Abrindo o caminho, no meio do caminho de Carlos tinha uma pedra. A história da humanidade traz exemplos de pessoas que abriram caminhos para mudar o mundo. E nossa maneira de compreendê-lo, esse livro, com ilustrações preciosas de Elizabeth Teixeira, emociona ao mostrar que enfrentar obstáculos pode trazer tesouros e invenções que acabam mudando a história de um monte de gente. Uma linda homenagem a todos os que abriram caminho através da poesia ou da coragem. Bom, e aí, gostaram da leitura? Olha, conforme lá no finalzinho do vídeo,
fala aquela mensagem, mostra aquela mensagem, né? No meio do caminho de Carlos tinha uma pedra. A história da humanidade traz exemplos de pessoas que abriram caminhos para mudar o mundo e nossa maneira de compreendê-lo. Este livro, com ilustrações preciosas de Elizabeth Teixeira, emociona ao mostrar que enfrentar obstáculos pode trazer tesouros e invenções que acabam mudando a história de um monte de gente. Uma linda homenagem a todos os que abriram caminho através da poesia ou da coragem. Então, como nós podemos observar, no livro mostra a história desses personagens, né? E a Tia Eliane vai falar um pouquinho, só a nível de conhecimento de vocês. Vou falar um pouquinho só sobre cada um dos personagens que aparecem lá no livro. Dante Alighieri foi o maior poeta italiano da literatura medieval. Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista brasileiro. Tom Jobim, cantor, compositor, maestro e pianista. Alberto Santos Dumont, construiu o avião 14 bis. Marco Polo, mercador, explorador veneziano e embaixador. E Cristóvão Colombo, navegador, explorador, foi o primeiro europeu a chegar nas terras do continente americano, chamado de Novo Mundo, em 1492. Bom, se vocês por acaso tiverem alguma dúvida em relação à leitura, em relação ao livro, alguma perguntinha para fazer, fiquem à vontade, lá no grupo de WhatsApp, pode falar comigo que a tia tira suas dúvidas. Para a gente fechar essa aula, a tia Eliane vai enviar uma atividade avaliativa para vocês, valendo 10 pontinhos, tá? Vocês vão fazer a atividade, responder a atividade, copiar no caderno e responder. E quando vocês terminarem de responder, vocês vão tirar uma fotinha e mandar no grupo de WhatsApp ou para o e-mail que a tia Eliane colocou lá no grupo, tá ok? Então, boa tarefa, tá? E até mais. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Agora vamos para a aula de ciências, onde nós vamos fazer uma breve revisão sobre a Lua e seus movimentos. A Lua é o único satélite natural da Terra. O que é satélite? São astros iluminados, ou seja, não possuem luz própria. A Lua, assim como a Terra, se movimenta o tempo todo. Podemos destacar 3 movimentos. O de rotação, no qual a Lua gira em torno de seu próprio eixo. O de revolução, em torno da Terra. E o de translação, junto com a Terra em torno do Sol. Ou seja, nesse movimento de translação, a Lua fica entre o Sol e a Terra. Bom, ao fazer seu movimento de rotação, a Lua, que também é iluminada pelo Sol, apresenta diversos formatos, conhecidos como fases da Lua. Cada uma dessas fases dura cerca de 29 dias e meio. Bom, agora observem aqui as fases da Lua. Lua nova. A Lua nova, nesta fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, e por isso não a vemos neste momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Lua crescente. A Lua crescente ou quarto crescente recebe esta denominação, pois neste momento só conseguimos observar 1/4 de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e nesta fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Lua cheia.
Nesta fase da lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Lua minguante. A lua minguante ou quarto minguante é o último estágio das fases da lua. Neste período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente, conseguimos observar um quarto de sua totalidade, no sentido oposto da fase crescente. Nesta fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Bom, espero que vocês tenham entendido os movimentos, a lua e seus movimentos, esse conteúdo. Agora, nós vamos para a correção das atividades da página 37. Vamos lá? Vamos lá? Questão número 1. Qual é o movimento que a Lua faz com a Terra em volta do Sol? Movimento de translação. 2. Por que sempre vemos a mesma face da Lua aqui da Terra? Porque quando a Lua gira em torno do seu próprio eixo, ela executa um movimento de rotação. Questão 3. O que dá origem às fases da Lua? O movimento de translação da Lua e da Terra. 4. Em que fase da Lua pode se dar o eclipse do Sol? E o que acontece na fase da Lua nova, por ser a fase em que o Sol ilumina a face oculta da Lua durante o eclipse solar? Podemos vê-la nessa fase. Questão 5. Em que momentos há inversão da visão nos hemisférios sul e norte do formato da Lua? Durante a fase da Lua minguante. 6. Para que servem os calendários? Servem para que o ser humano possa marcar a passagem do tempo e saber o melhor período para plantar, pescar ou mesmo festejar de acordo com sua cultura. Bom, espero que vocês tenham feito a correção direitinho, tá ok? E aguardo vocês na próxima aula. Tchau e beijinhos!